Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade pra ver uma opinião sua? Um cara muito famoso, jogador de futebol, chamado Robinho. Robinho. É um negócio meio louco, porque o Robinho disse que ele era inocente. Sim. Ele não fez nada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de áudio dele falando que fez. Sim. E agora eu sei que não é apenas ele que tá preso. Tem um amigo dele também, que era um cara de segurança. Sim. Andava com o cartão de crédito dele pra cima e pra baixo, comprava as coisas pra ele, na confiança mesmo. E vivia com ele na Itália, que tava junto. E aí o cara disse que não fez. O Robinho disse que não fez. Alguém fez alguma coisa na história, mas ninguém quer assumir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso. Não, vamos lá. Cultura brasileira de bandido ou de suspeito. Nega, tem que negar. Você não vê ninguém de peito aberto. Fui eu quero assumir a minha culpa. Ninguém. Então ele nega. Eu fui investigar o caso do Robinho inteiro. Desde a boate, desde a denúncia, desde as provas, todos os áudios eu tive acesso, coloquei no canal Na Cena do Crime, tá tudo lá. Contei a história inteira. Mas o que aconteceu? A polícia italiana foi muito correta. Ela não mandou prender o Robinho de cara. Veja bem, tem uma mulher que diz que foi levada embriagada para uma área VIP daquele local e essa mulher alega que ela foi violentada por vários homens, inclusive o Robinho. Coisa grave. É uma mulher imputando. A mulher fez exame de corpo de delito, apresentou lesões. Muita gente pode me falar, tem que prender na hora. Polícia italiana, não. Ela falou, calma, eu quero mais prova. Porque é cultura deles. Calma. E o Robinho negando. É o direito dele. Os amigos dele se mandaram da Itália. E morava tudo lá. Já é suspeito. Mas você não pode pegar a fuga deles e dizer, eles são suspeitos porque eles fugiram. É um direito deles ir embora da Itália. E aí a polícia fez o quê? A polícia naquela época usou estratégias que lá é permitido e que no Brasil não é permitido. Primeiro, naquela época, eles podiam colocar um rastreador no carro do Robinho para segui-lo, sem ele saber. A polícia monitorou, e aí no Brasil já pode se fazer, monitorou todas as ligações entre eles durante 1 ano e meio. Então houve uma investigação profunda. E quando a polícia conclui que é ele, mesmo assim ele respondeu o processo em liberdade. Perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e perdeu no Supremo Tribunal Federal Italiano e sai à prisão. 9 anos de cadeia. E aí, o que aconteceu? Ele estava onde? Porque ele sabia que ia sair, ele tem advogado lá. Ele falou, vou ficar no Brasil. Já tinha acertado com o Santos para ganhar e encerrar a carreira no Santos. Foi quando a justiça italiana pede que ele cumpra a pena no Brasil. Porque sabia que extradição não ia conseguir. E o Superior Tribunal de Justiça no Brasil determinou rapidamente que ele deveria cumprir a pena. Foi preso em Santos, levado para o presídio de Tremembé e está cumprindo pena. Ele vem tentando sair. Vários habeas corpus, vários. Perdeu um agora. Só que ele bateu na trave no último, deu 2-1. O Gilmar Mendes votou a favor dele para soltar. Deu 2-1. Então ele está tentando, ele não quer. Nos meus cálculos, ele tem que cumprir 5 anos. Tá? Nos meus cálculos. Ele pegou 9, né? Pegou 9, porque é crime hediondo. Nos meus cálculos. Mas ele está tentando, ele já vem cumprindo aí mais de 1 ano, está tentando ver se ele consegue responder em liberdade. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas funcionou a justiça, mas demorou na Itália e aqui decidiu rapidamente para ele ser preso. Agora, o caso do Daniel Alves, que eu também fiz do canal inteiro, foi um caso que teve uma reviravolta. Porque ele foi preso, participou da audiência, ele deu 5 versões. Se você conversar com o seu público, quem dá 5 versões é culpado ou é inocente? Mas a justiça não funciona com esse raciocínio, Júnior. A justiça, você pode falar o que você quiser, quantas vezes você quiser. Por quê? Porque quem tem que arrumar prova é a acusação, não é a defesa. A defesa,
Você como suspeito de crime, você quer falar, você fala. Não quer falar, não fala. Eu quero falar hoje uma coisa, eu quero falar. Você fala o que você quiser. E tem coisas que você pode falar que não necessariamente tem que ser verdade. Não, você pode mentir quando você queira. O único momento que você não pode mentir é quando você tá no tribunal. Não, só que tem um detalhe. Nos Estados Unidos, a mentira é punida como crime de perjúrio. Nos Estados Unidos você tem uma vantagem, você só não pode, você pode se manter calado. Por exemplo, Estados Unidos é assim. Você está andando no seu carro e você está com uma arma dentro do carro ilegal. O policial te para, bom dia, tudo bem? Seu documento, você entrega o documento. Pois não, aí ele pergunta para você, você bebeu? Aí você fala, não bebi, porque você não bebeu. Tá. Sua carteira está em ordem? Está em ordem, está aqui. Tá. Você tem alguma arma dentro do carro? Aí você fala assim. Não responde. Aí você fala, não tem arma dentro do carro. Não tem nada aqui dentro do carro. Não tem nada. Aí, ele aciona lá o xerife e rapidamente pelo celular já consegue uma busca e apreensão no seu carro na hora. Aí ele revista o seu carro. Ah, encontrei uma arma. Vamos pro distrito. Você responde pelo porte de arma e responde pelo crime de perjúrio, 5 anos de cadeia. Então, o americano sabe que não pode mentir. Júnior, eu vou te contar um caso de um conhecido meu. Eu conheci um cara que era taxista. E esse taxista, esse taxista, na década de 90, ele resolveu vender o táxi e ele foi para Nova York tentar ganhar dinheiro. Ele falou, eu vou ganhar dinheiro, que eu queria comprar uma casa para mim e uma casa para a mãe dele. E ele chega em Nova York, sem falar inglês, ele arrumou um emprego numa boate. Era porteiro de boate, totalmente legal, trabalhava lá. Bom, ele tinha que pegar o metrô. E o metrô em dólar, ele percebeu que ele aproximava o cartão, mas a roleta nunca travava. O cartão, a roleta, na verdade, ela vai na confiança que a pessoa é honesta. E o que ele começou a fazer? Ele fingia que aproximava o cartão e rolava a roleta. E ele fez isso durante 12 dias. No 13º dia, ele faz essa trambicagem, que era ilegal, quando aparece 2 policiais à paisana e metem o revólver nele, algema, leva para o distrito. O que eu fiz? Falou, você tentou iludir os cofres do metrô de Nova York. Ele não sabia que isso era crime. Ele é levado para a corte no dia seguinte. Lá tem um advogado do Estado e um promotor de justiça. O advogado fala para ele, você fez isso que eles estão alegando? Não, eu não fiz. Eles estão enganados. Ele falou, olha, eles têm imagens de câmeras e tem uma investigação policial. Se você insistir que você não fez, nós vamos ter que negar o crime, vai ter que ser feito um inquérito, um processo criminal, e se você for considerado mentiroso, você vai pegar uma pena de mais 5 anos. Aí ele falou, é. Lá os crimes são cumulativos, então. São cumulativos. E aí ele perguntou o seguinte, doutor, o que o senhor me recomenda? Eu recomendo que você confesse. E eu vou agora discutir com o promotor uma pena pequena. E aí sentou o advogado com o promotor e o réu, confesso, sem o juiz. E eles decidiram ali, sabe o quê? A pena seria 2 dias de prisão. Todo mundo contente. Chega o juiz. Olha que interessante, Júnior. Você nem discute a causa. O juiz chega e fala, tem acordo? Tem, doutor. Tem acordo, excelência. O réu é confesso e nós estipulamos 2 dias de pena. Bateu o martelo, algema no caboclo, mandou ele para cadeia. Ficou 2 dias preso. Ele imaginou que depois de preso, de solto, ele ia ser extraditado para o Brasil. Não foi. Foi colocado em liberdade. Sabe o que aconteceu? Ele ficou mais 5 anos nos Estados Unidos. Ele falou para mim, Lordelo, nunca mais eu cometi uma infração, porque lá é bucha de canhão. Lá vai preso por qualquer coisa. E ele falou, fiquei 5 anos, ganhei o meu dinheiro. Quando eu voltei para o Brasil, eu comprei uma casa para mim, uma casa para minha mãe, comprei de novo um táxi e voltou a trabalhar. Então, nos Estados Unidos, você tem a chance só de permanecer calado. Agora, mentir não pode. Mentir não pode. Caraca, que da hora. Muito, muito bom ver essa diferença. Mas no caso do Robinho, só pra finalizar.
Teve algum momento que ele tem uma contradição? Do tipo assim, ele falou uma coisa e depois ele voltou atrás? Por que ele bate tanto na tecla que ele é inocente se ele poderia ter Não, confessado? pera um pouquinho. O Robinho começa dizendo que não fez nada, que não conhecia. Então a primeira mentira. Não conhecia. Não conhecia. Aí as provas vão vindo. Aí ele falou: não, eu tava lá, mas eu não fiz nada com a mulher, eu não encostei. Só que tem um detalhe que a pessoa desconhece. Quando você, numa cena de estupro, imagina 3 homens num local VIP, numa boate escura, a mulher embriagada, você tem 3 homens que estão ali fazendo algum tipo de ato sexual, mas você tem um 4º homem que está ali fisicamente e não fazendo nada. A pergunta que eu faço, ele responde por estupro ou não? Porque ele deixou acontecer. Ele responde, sabe por quê? Porque ele fisicamente está lá, ele está dando o apoio. A mulher está vendo mais uma pessoa. Então tem gente que é leiga, não, eu estava lá, mas não fiz nada. Não, e depois ele chegou a falar, não, ela fez porque ela quis. Então, no caso do Robinho, não tem choro nem vela. Foi condenado, não cabe mais recurso, e ele está agora brigando no Supremo para tentar sair mais cedo do que ele deve. No caso do Daniel Alves, a justiça entendeu que a mulher que fez a acusação fez o quê? Ela falou algumas coisas que ela entrou numa certa Eu entrevistei a contradição. advogada dele aqui. Entrevistou? Então, ela com essa questão da italiana que falou ali, ele foi considerado absolvido e está tudo certo. E ninguém pode falar que ele tem culpa de nada. Mas tem muita gente, não, mas ele disse que estava no banheiro com ela. Bom, isso é outras coisas. A justiça entendeu que não tinha uma prova consistente para dizer, você realmente cometeu o crime de estupro. Aquela questão começou com a história das mãos, sexo oral, Sim. porque a posição das mãos é a posição de quem estava por cima. Então, um ato sexual mediante violência e o grave ameaça não é feito dessa forma. Primeiro ponto, que estava lá. Tem a posição das mãos, que foram as digitais que a justiça coletou. E outra coisa, você não faz sexo oral primeiro. Quando você está numa situação como essa, né? Não... E aí tem a história do sexo oral, a posição das mãos e a questão de que a mulher, ela transou pra depois saber que era o Daniel Alves. Ela transou com um cara. Aí ela falou, peraí, acho que ele é famoso. E aí ela foi depois descobrir, Daniel Alves, jogador de futebol. E aí depois disso daí que começou, não, peraí, eu fui violentada aqui na... Então, olha que interessante que você relata, veja bem que interessante. Eles estiveram no banheiro, teve sexo. Então, mas para o leigo, tem no banheiro masculino. No banheiro, então quer dizer, é todo então que ela entrou primeiro. O que nós temos que entender, o delegado que apura, ele não viu nada. O juiz que vai julgar, ele não viu nada. Então, a única base que tem, o delegado ele tem mais condição, porque ele vai no local, ele vê prova. O juiz é só papel. O juiz é papel. E muitas vezes, quando o juiz ele não se sente certeza que aquela pessoa... Sabe quando a pessoa tem tudo leva a crer, mas eu não consegui ter certeza que é ele. E aí tem um preceito jurídico, indúbio pro réu. Na dúvida, os réus sempre são absolvidos. É isso mesmo. O pessoal tá falando aqui também sobre o seguinte. A gente tá falando do caso do Robinho e tal. E saiu a série, né? Na Amazon, da Presídio de Tremembé. Sim. E quem tá lá? Suzane von Richthofen. E os Nardones. Não, já saiu. É verdade. Ela já saiu. Esteve lá. Os Nardones também. Estiveram lá. Estiveram lá. Os Nardones saíram? Saíram. Esse daí eu não sabia. Saíram, já saíram. Eu dei em primeira mão numa entrevista para um site famoso de fofoca que me ligou para falar do caso. E eu, na época, eu tinha informação que os Nardones estavam juntos. E todo mundo estava dizendo que eles estavam separados. E eu falei... Eu falei, olha, eles estão juntos. Isso foi uma bomba, saiu tudo quanto é site. O Lordello falou que eles estão juntos depois que saíram da cadeia. Porque ela saiu primeiro, ele saiu depois. E logo em seguida, passaram-se 2 meses, eles estão morando na mesma casa, entendeu? Então estão juntos.